Daí beleza, eu sou o Velberan e mais um pedacinho da história dos videogames caiu na internet. Desta vez é uma fita de vídeo que a Data East apresentou para o tribunal no famoso caso que a Capcom processou a produtora por plágio. É isso daí, em 1993 a Data East lançou o jogo Fighting History, que bom, era um genérico de Street Fighter 2, sucesso da Capcom lá de 1991. E a Capcom, cansada de tanto jogo de luta aparecendo, mais ou menos nos moldes de Street Fighter 2, resolveu processar a Data East por plágio. Felizmente a Capcom perdeu. Se eles tivessem ganho este processo, iria abrir um precedente terrível para a liberdade criativa nos videogames, porque tudo quanto é jogo que se pareça com um outro poderia levar um processo de plágio. Vamos dizer assim, né, que agora a gente tá na moda dos Soul-likes, né? Saiu lá o jogo do Pinóquio, o jogo do Macaco, mais trocentos outros jogos que estão aparecendo aí, seguindo a fórmula de Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne e tudo mais. Se a Capcom tivesse ganhado esse processo lá em 1994, hoje a From Software poderia sair processando tudo quanto é estúdio aí que tá fazendo jogo estilo Dark Souls por plágio também. A gente está tendo agora o processo de plágio da Nintendo contra a Pocket Pair por causa do Palworld se parecer com o Pokémon. Quando o Palworld apareceu, um monte de gente já estava prevendo que a Nintendo iria entrar com uma ação contra a Pocket Pair, porque realmente tinha muito bichinho lá do Palworld que se parecia com um Pokémon, né? Mas a Nintendo não poderia simplesmente processar o jogo por se parecer com o seu Pokémon. Em vez disso, eles estão entrando, né, com processo contra o Palworld por cópia de algumas mecânicas do jogo que a Nintendo fez patente. E os casos de processo de um jogo contra outro por serem parecidos tem que ser assim de coisas muito específicas mesmo, geralmente por quebra de patente, beleza? E realmente, se esse caso da Capcom lá de 1994 tivesse sido favorecido para Capcom, hoje o mercado de games seria muito diferente. Então o canal Restart Fanzine postou aqui, né? O canal tem 996 inscritos, gente, mas o vídeo tá com 156 mil visualizações em 6 dias, né? Muita gente está assistindo e comentando. Ele diz que é uma fita VHS que a Data East cedeu para a revista Die Hard Game Fan. E esta fita foi apresentada para a corte como defesa da Data East, falando que as mecânicas, as coisas do Fighting History que a Capcom estava dizendo que eram plágios, na verdade eram características comuns de videogames, né? Então vamos dar uma olhadinha nesta fita que foi liberada. Essa daí é uma das fitas, parece que tem outra que vão liberar depois, e ela foi capturada de uma fita VHS, então a qualidade do vídeo tá aquela belezura, né? E também tá toda em inglês. Eu coloquei a legenda automática do Google aqui, do YouTube, para português. Também vai estar, aquela belezura, mas é o que a gente tem, né? E é um pedacinho tão importante da história dos games que eu tô realmente empolgado aqui para assistir com vocês. Vamos lá. Hello, I'm Itsuko Adelman, Manager of Corporate Liaison at Data East USA Inc. in San Jose, California. São José, This Califórnia. presentation provides a visual comparison of the characters and fighting moves from the two one-on-one fight games at issue in this dispute, Street Fighter II and Fighter's History. Street Fighter II is produced by Capcom Company Limited in Japan and distributed by the plaintiff Capcom USA Inc. Fighter's History is produced by Defendant Data East Corp in Japan and distributed by Defendant Data East USA. The nature of this dispute is described more fully in the printed materials filed by Capcom. Detalhe que esse processo de plágio não foi movido no Japão, foi movido nos Estados Unidos mesmo, né? And Data East. Put simply,
Capcom claims that Data East copied the fighter characters and their moves from Street Fighter II and put them into the Data East game Fighter's history. Capcom has filed the declaration of a support representative, David Winstead, making these allegations. This video is organized into 2 parts. Part 1, made up of 7 short segments, reviews Capcom's allegation that Data East copied 7 characters from Street Fighter II. We will compare them with the characters from Fighter's history that Capcom claims are copies. Part 2, made up of 18 short segments, compares several fighting techniques, generally known as special moves, that Capcom claims were copied in Fighter's history. Infelizmente essa parte 2 ainda não apareceu na internet, tá? Mas vai dar pra ter uma ideia do que foi mostrado aí por essa In this parte first já segment, liberada. we will review Capcom's claim that Data East character Matlock Jade is a copy of Capcom's character Guile. A visual comparison of these characters show that they are not similar. This is Guile, as he appears in the Street Fighter II strategy guide. Pô, não tinha arte melhor do Images Guile pra from the pegar, strategy não. guide are the only Zoaram, images hein? Capcom submitted with its papers. If you think that Guile looks familiar, you could be right. This is the image of Guile from Street Compararam Fighter o Guile com o Schwarzenegger. Eu acho que o Guile é bem diferente do Schwarzenegger, né? Mas tá bom. II Champion Edition in his ready stance. I will refer to the screen images from the 2 games as bitmap images. Guile is obviously associated with the United States military. He wears camouflage military pants, army boots, a green military undershirt, dog tags, and a tattoo of an American flag. Consistent with his military image, Guile has a flat-top haircut. In many one-on-one fighting games, each character has its own graphical background known as its home stage. Guile's is a military base. There are other military personnel, a military aircraft, and United States Air Force insignia on the pavement. Matlock Jade from Data East Fighter's history is quite different from Guile in both conception and appearance. This is a pencil sketch of Matlock used by the graphic artist as a model for the bitmap images in the game. And here's the bitmap image of Matlock from Fighter's history in his ready stance. Matlock is an athletic punk rocker from England. He sports a blonde mohawk haircut, sunglasses and headphones, a leather-studded harness, baggy pants, and boots. Matlock's hair design was based on this photograph of a spiked mohawk haircut. Each character in Fighter's history has a particular weak spot and will be stunned if the opponent hits this weak spot when it is flashing. This concept does not exist in Street Fighter II. Matlock's weak spots are his sunglasses and headphones. Consistent with Matlock's athletic and musical character, his fighting movements, especially the kicks, resemble breakdancing. Matlock's home stage is a street in England featuring other punk rockers and a distinctly British bobby. Dance music plays in the background. The personality differences between Guile and Matlock are reinforced by their speech and behavior after winning a round. Ow, come on! This is Guile after a first-round victory. Note that he silently combs his hair and folds his hands on his hips. Matlock is completely different. Então, o design dos dois personagens, né, realmente é bem diferente. Eu já joguei o Fighting History e é bem claro que ele é um genérico do Street Fighter 2, assim, total, né? Aqui no Matlock mesmo, que ela tá mostrando, vários movimentos dele são iguaizinhos ao do Guile, né? E praticamente todos os personagens do Fighting History, eles são algum genérico do Street Fighter, inclusive a forma de se jogar, alguns dos seus movimentos básicos, alguns dos seus movimentos especiais também são iguaizinhos. Mas eles seguiram
aquela regra, né, do roube como um artista, que é a base de criação para a maioria, né, dos games e dos filmes e mesmo música e tudo mais, né? Até tem gente que fala que na arte nada se cria, tudo se copia, né? Parafraseando uma frase, eu acho que da física aí, né, que nada se cria, tudo se transforma. E eles pegaram essa base do Street Fighter e deram uma mudada. Então o Matlock realmente, quando você bate o olho nele, não tem nada a ver com o Guile. Nada a ver, né? O design dele é um punk britânico tal, a fase dele é bem diferente. Mas quando você joga, você sente, né, que o cara é o Guile mesmo. Claro que eles não vão mostrar isso daí no vídeo, né? Esse daí é o vídeo de defesa da Data East, então eles miraram nas diferenças dos personagens, não nas similaridades. The second segment compares Data East's character. Agora, repare que a moça que tá apresentando aí, ela tá com uma cara assim de. Né? Meio de coitadinha, assim. Que é da defesa. Samche Tomyamkum, and Capcom's character Sagat. Capcom asserts that Sagato. Samche is a copy of Sagat. Both characters are Thai kickboxers, but otherwise they are very different. This is Sagat from Capcom's Street Fighter II strategy guide. Vamos pegar as piores He has artes a do Street distinctive Fighter patch pra over one colocar aí. eye and a prominent scar across his chest. This is the bitmap image of Sagat in front of his home stage. Sagat is a bald giant who dwarfs other Street Fighter II characters. Caramba, descreveu o This is a Sagat como um pencil gigante sketch of Data careca. East Samche, used as a model for the bitmap images in the game. This is the bitmap Ele image já of parece bem mais o Adon, né? Que não saiu no Street Fighter 2, era um personagem do Street Fighter 1. E ele usava, né, um visual bem parecido. Na verdade, nessa época já tinha saído o Fatal Fury também, que tinha um personagem com um design mais parecido ainda com esse daí. Só que também as vestimentas dele, mesmo esse negócio que ele tem na cabeça, é coisa bem típica de um lutador de Muay Thai, né? Mesma coisa que querer processar o Ryo Sakazaki, né, dizendo que ele é uma cópia do Ryu porque ele tá usando um kimono de karatê. Samche in his ready stance. Samche is a muscular but trim Thai kickboxer. E ele tem cabelo. His fighting movements and costumes Mesmo chute do are Sagat, based on the a art of Muay joelhada, né? Thai. Samche's appearance, costume, and movements were made as authentic as possible given the limitations of computer graphics. Detalhe que esse cenário dele não tem nada a ver com o cenário do Sagat, mas ele lembra vagamente o cenário do Blanka. Including his wrap wrists, bicep armbands, and traditional headband. Samche's weak spots are his armbands. Samche's fighting moves and stances were all inspired by photographs of actual kickboxers, as illustrated in this Thai kickboxing book. Maneiro, né? Eles pegaram um livrinho de artes marciais lá, né? De movimentos de Muay Thai pra fazer os sprites do jogo. Esses livros eram muito populares antigamente, sabe? Você chegava nas banquinhas, tinha livro com a revista, né? Com a cara do Bruce Lee na capa e com algumas aulinhas, né? Em foto de Kung Fu, Karatê e escambau. Sagat wears neither the traditional headband nor armbands. Samche shouts out the name of his special attacks in Thai, unlike Sagat. Although Mr. Winstead states that Samche is bald like Sagat, he is obviously not. Mr. Winstead also states that Sagat wears earrings. According to the picture in Capcom's strategy guide, he does not. Sagat's home stage is completely different from Como é Samche. que é a história aí dos brincos? Falaram que o Sagat tinha brinco igual o do Fighting History? Cara, o brinco no Sagat? Quando? In this third segment, we review Capcom's assertion that Data East's character Makoto Mizoguchi is a copy of Capcom's character Ryu. Other than being male Japanese fighters using karate techniques, the two characters are not similar. This is the picture of Capcom's Ryu from the Street Fighter II strategy guide.
Ryu wears a traditional Shotokan karate outfit, complete with a black belt and extended wrist protectors. This is the bitmap image of É. Ryu. O que destaca o Ryu, né, de outros lutadores da vida real de karatê é a manga rasgada, né? Que na verdade era coisa que já tinha aparecido em anime, mas em game eu acho que começou aí. Inclusive, quando fui fazer umas aulinhas de karatê, eu peguei o kimono, eu vi as mangas assim, eu fiquei, nossa, será que não dá pra rasgar essas mangas aqui? Será que não dá pra tingir o kimono de laranja? On his home Imagina, stage, você nem which is entra a dojo rooftop. numa aula de karatê com a This manga is a rasgada pencil desse sketch jeito. of Mizoguchi. This is the bitmap image of Mizoguchi in his ready stance. Mizoguchi departs from the traditional karate dress with baggy black pants and shortened wrist Eu acho que o Ryu não protectors. tinha esse chute. Não, o Ryu Mizoguchi's já weak tinha esse spot chute is reto his headband. no Street Fighter 2. O outro Mizoguchi is a chute master igualzinho of do Ryu Kenka também. Karate, or A no voadora holds barred não. karate. It begins with standard karate and adds illegal fighting moves such as attacks below the belt, headbutting, and grabbing an opponent's collar to throw him to the ground. Mizoguchi's Japanese identification is further emphasized by his home stage, the suspension bridge between two steep mountains in the Kansai region of Japan. It looks very different from Ryu's home stage. Também mostraram, assim, algumas coisas bem The vagas do sports personagem, segment né? reviews Mas Capcom's mostraram o que tem de assertion diferente, né? that Não o Data que tem de East's igual. character Jean-Pierre is similar to Capcom's character Vega. Other than being fair-skinned European fighters, these characters are not similar. This is the picture of Vega from the Street Fighter II strategy guide. This is the bitmap image of Vega in his ready stance. Vega fights bare-chested and wears a long, fierce-looking claw on his attacking hand. He covers his face with a protective white hockey mask. In addition Máscara to these de highly hockey? distinctive features, Tá Vega bom. wears high-waisted pants that end just below the knee and brown loafers. His brown hair is worn in a long, braided ponytail. This is the pencil sketch of Jean-Pierre. And this is the bitmap image of John in his ready stance. Jean-Pierre is a strong, muscular, yet agile French gymnast. O agarrão é bem He has parecido com o do short blonde Vega. hair in a modern haircut, Voadora alta. traditional gymnast outfit, and suspenders. His costume includes boots and protective knee pads to create a tougher appearance. John's weak spot is his leg band, which is in the colors of the French flag. John's and Vega's home stages are completely different. Ó, a animação da rasteira dele é diferente, né? Mas funciona de uma John's maneira and muito Vega's parecida com a do Vega, que também a rasteira dele, né? É deslizando Home assim. stages are completely different. Só que ele é bem mais lento que o Vega, né? John fights in a ballroom Até at porque the esse Grand jogo é um Palace pouco mais of lento que Street Versailles. Fighter. The French aristocracy in full ballroom clothing cheers him on. Vega fights in a Spanish fight pit in a darkened nightclub. The onlookers are protected by a tall chain-link fence. This fifth segment reviews Capcom's assertion that Data East's Ray McDougal is similar to Street Fighter II's character Ken. Other than being blonde American men, these characters are not similar. This is Ken from Capcom Street Fighter II Nossa. strategy guide. And this is the bitmap image of Ken in his ready stance. Ken has brown eyes and long but neatly layered blonde hair. Ken wears a red karate costume, black belt, and no shoes. This is a bitmap image of Ray generated by Fighter's History. O Ray Hadouken é is meio an American parecido. detective, trained in a variety of martial arts. He has blue eyes and short, messy blonde hair. He wears a tight muscle shirt with a prominent lightning bolt on the front. To portray his American identity, Ray wears blue jeans and athletic shoes and speaks English while fighting. Ray's weak spot is the lightning bolt on his shirt. Ken and Ray have different hairstyles, different colored eyes, and different costumes. Players attracted to Ken's purest karate personality are unlikely to be attracted to Ray, who is almost mocking the purists. Ray's home stage is the U.S. Capitol building. The accompanying music is rock and roll. Ken's home stage is quite different.
Beleza. O Ken e Ryu é a mesma coisa, né? Só muda a peruca. As The diferenças são sixth mínimas segment dos reviews dois Capcom's personagens, allegation principalmente that Data East's só character a parte Mastorius is visual, similar to né? Capcom's character Zangief. Other than being heavy-set wrestlers, Em the two GIF, characters are not similar. This is a picture of Zangief from Capcom's Street Fighter Zangief, II strategy guide. And this is a bitmap image of Zangief in his ready stance. Consistent with Zangief's origin in the old Soviet Union, he wears his hair in a short, narrow strip down the middle of his shaved head and has a close-cropped beard. Zangief wears only red and gold boots, briefs, and wristbands. There appears to be some barely noticeable hair on Zangief's legs above the bootlaces. It is impossible to tell whether this hair is fur protruding from the top of the boot or Zangief's own leg hair. hã? This is the bitmap image of Mastorius from Data East's Game Fighter's history. Mastorius has a more liberated appearance, with long shaggy hair and a very full beard. Mastorius wears fur leg warmers inspired by this well-known pro wrestler, Bruiser Brody. Mastorius wears the costume of the ancient Roman gladiators who he believes may have originated his modern... Os golpes desse Mastorius aí são iguaizinhos do Zangief, iguaizinhos, só que ele é um personagem bem mais baixo e também é o que ela falou, né? Os movimentos são parecidos porque são inspirados em wrestling, mesma coisa do Zangief, né? Eles pegaram movimentos que os lutadores de luta livre faziam e modificaram pro videogame, né? Claro que os lutadores do wrestling não saem dando pilão assim, girando no ar, mas aí eles fizeram uma modificação aí pro videogame. E outra coisa que é interessante de comentar é que o Street Fighter 2 acabou formando alguns estilos de personagens que ficaram assim super comuns nos videogames. O Ryu e o Ken são conhecidos como Shoto, o Zangief é conhecido como personagem de agarrão e tudo mais. Eu fiz um vídeo falando sobre os arquétipos de personagens de jogos de luta e o Street Fighter 2, como foi um dos pioneiros nesse estilo de jogo, ele também acabou formando vários desses arquétipos. Então, assim, se esse processo passasse, era bem capaz de a gente não ter, né, por exemplo, personagem de agarrão mais nos jogos de luta. Porque iriam ser, teoricamente, cópias do Zangief. Olha só o tamanho da bomba que isso daí foi, hein? wrestling style. He wears a leather protector covering much of his upper body and Voadora também é skirt-like mesmo do shorts. Zangief. Esse daí tá do Zangief Zangief's todinho. home stage reinforces these character differences. Zangief fights in this Soviet industrial factory. Note the familiar hammer and sickle on the floor. The confined workers cheer him on. Mastorius' home stage is outdoors, in front of the historic Fountain of Trevi in Italy. The fountain features a large statue in the traditional Roman style. This seventh and last character comparison segment reveals Capcom's allegation that Data East's character Fei Ling is similar to Capcom's character Chun-Li. Other than being Chinese women, the characters are not similar. This is Chun-Li as she appears in the Street Fighter A II arte mais strategy feia da guide. Chun-Li que você já viu na vida. And this is the bitmap image of Chun-Li in her ready stance. Chun-Li wears a blue china dress, revealing her legs up to her waist, calf-high white boots, and spiked wristbands. She ties her hair up with an elaborate ribbon with two prominent poofs, one at each side of her head. These are pencil sketches of Fighter's history character Fei Ling. Fei Ling is a top actress in Kyogeki, a traveling Chinese opera. Her opera costume has protective armor from her shoulder to her breast. The rest of the opera costume covers her legs to below the knee. Fei Ling wears brown kung fu shoes and wears her hair in a long ponytail tied in two places. Fei Ling's costume was inspired by this photograph of an authentic Chinese opera costume. This is the bitmap image of Fei Ling in her ready stance.
Fei Lin is an expert in Toroken, or praying mantis-ken. It involves stances and fighting movements very different from those of other Chinese fighters, such as Chun-Li in Street Fighter II. Fei Lin's home stage in China depicts other members of her theatrical company and is accompanied by music in the style of Chinese opera. Chun-Li's home stage, which depicts a busy marketplace, is quite different. Fei Lin is a serious, strong woman fighter who commands respect. Chun-Li, on the other hand, grins and giggles, portraying a stereotype of a young girl who need not be taken seriously. Estereótipo de uma garota que você não leva a sério? Como assim? Character comparisons in the two games. Part 2 of this video will compare the characters' special fighting moves that Capcom asserts were copied by Data East. Beleza, esse daí então o vídeo. Eu vou convidar vocês para ir no Restart Fanzine, dar um like no vídeo deles lá, porque ele que fez esse upload original de um vídeo assim que é histórico. Eu achei bem interessante a forma como eles apresentaram as diferenças entre os jogos, claro, ocultando as semelhanças que são imensas, tá? E é o que eu falei, não tenho o que dizer. O Fighting History é um genérico de Street Fighter 2, assim, total, mas é aquele negócio, né? Tem lá o filme do Senhor dos Anéis e tem um filme bootleg zoado pra caramba que parece com o Senhor dos Anéis, mas é uma versão super barata feita pra pegar carona num filme de grande sucesso. Qual que vai vender mais? Qual que vai chamar mais atenção? Claro que o filme lá do Senhor dos Anéis, o bootleg, vai servir só pra meme, né? É coisa assim. E a gente pode esperar que quando um jogo faz sucesso por ter uma inovação, por ter um estilo diferente, vão sair vários outros pegando aquela fórmula. Alguns vão ser muito bem feitos, podem até superar o original, outros vão ser um genericão assim, né, igual o Fighting History, né? Na verdade, o Fighter's History é até um jogo divertido, né? Pra quem gosta de uma trecheira e tal, ele até que é divertido, mas é isso daí mesmo que ele é. Então, pode parecer, sacanagem dos caras copiar o Street Fighter. Não, isso daí é coisa que acontece em qualquer mídia, em qualquer formato artístico, sempre acontece esse tipo de coisa, né? E tentar processar um jogo por se parecer com outro realmente acaba empobrecendo o cenário no geral. Felizmente a Data East ganhou este processo, porque se tivesse perdido, mano, ia ser um desastre mesmo para os games em geral, ia ter um reflexo até hoje, tá? Então vamos ver se aparece a segunda fita da Data East. E se aparecer, vocês querem que eu faça um react do jeito que eu fiz esse daí também, assistindo com vocês, comentando os pontos? Na verdade, eu acho que o segundo vídeo vai ser ainda mais interessante do que esse, porque eles vão falar das mecânicas, né, e golpes e tal, e é onde o Fighter's History se parece mais com o Street Fighter. Eu quero ver como que eles armaram essa defesa aí pra dizer que não se parece, porque parece sim, tá? No design, realmente tem várias diferenças. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um comentário para nós falando como seria o mundo hoje se a Capcom tivesse ganhado o processo contra a Data East. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!